Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 398. Eu sou Rodrigo Bibo e seria a Bíblia um livro qualquer? Ou, não, um livro qualquer a gente sabe que não, né? Mas seria a Bíblia só um livro? Eita, eu sou o Paulo On e o que a Bíblia fala, eu obedeço. Ó, quem vê pensa. Aqui é Gutierrez Siqueira e toda autoridade de Deus. Olha, é isso mesmo, tá ok? Gente, estamos aqui em mais um BTcast para falar um pouquinho sobre a autoridade da Bíblia, a autoridade das Escrituras ou a autoridade de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. A discussão vai partir um pouco do livro As Escrituras e a Autoridade de Deus, como ler a Bíblia hoje, de N.T. Wright, lançamento da Thomas Nelson Brasil. Mas antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, presta atenção porque na terça-feira e na quarta a gente vai ter dois conteúdos muito bons lá no nosso canal no YouTube. Se você não tem o hábito de acompanhar o Bibotalk no YouTube, galera, tem umas coisinhas legais lá, dá uma moral pra nós. Nem tudo que tá lá vem pra cá em forma de podcast, então dá uma moral pra nós lá no YouTube também, porque a gente tá produzindo bom conteúdo lá. Olha só, nessa terça-feira às 17 horas vai ter uma live comigo, Paulo On e Gutierrez Siqueira, sobre um dos capítulos As Escrituras e a Autoridade de Deus, como ler a Bíblia hoje, do N.T. Wright, beleza? Olha só, claro que a live fica salva lá no nosso canal, então você pode assistir posteriormente. E na quarta-feira, às 20 horas, vai sair O Deus que Destrói Sonhos, a mensagem. Eu trago uma reflexão de 25 minutos sobre a mensagem central do meu livro. E eu quero convidar você a estar em massa assistindo a transmissão desta mensagem. Quarta-feira, às 20 horas, em nosso canal no YouTube. Agora, dia 28/4, às 20 horas, lá no nosso YouTube do Bibotalk. Convido você a assistir essa mensagem, que, claro, também ficará salva lá em nosso canal. Você pode assistir posteriormente. E você vai ouvir agora o podcast, onde a gente vai tratar aí um pouquinho sobre este livro, As Escrituras e a Autoridade de Deus, como ler a Bíblia hoje, do N.T. Wright, um dos lançamentos da Thomas Nelson Brasil. E tem desconto, tá, gente? Cupom de desconto para você que gosta de um descontinho. Então, olha só, cópia digital na Amazon, basta você digitar o cupom TNBIBO20. TNBIBO20, tudo maiúsculo. Para não ter erro, copie e cola. E o cupom está aqui no BTcast 398 em bibotalk.com, beleza? E você quer comprar a cópia física na Submarino, você usa o mesmo cupom que ele vai dar 20% de desconto na cópia física. Gente, olha só o pulo do gato aqui. Se você já está habituado a comprar na Amazon e você inclusive já é Amazon Prime, ser Amazon Prime lhe dá direito a ter um catálogo de filmes e séries, gigante. Você compra sem frete na Amazon. Então, se você ainda não é Amazon Prime, cara, vale a pena, é R$ 9,90 por mês. Você tem aí um serviço de streaming, você tem promoções exclusivas, você tem e-books gratuitos dentro do Prime Reading, você tem, se eu não me falha a memória, tem direito ao Amazon Music, que é o Spotify da Amazon. Cara, R$ 9,90 por mês, vale muito a pena investir. E se você quiser ser Amazon Prime, o link está aqui na descrição também deste BTcast. Lembrando que quando você se torna Amazon Prime pelo meu link, eu ganho uma comissão também da Amazon, beleza? Aliás, gente, sempre dizer, né? Vai comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk. O link está no banner aqui em bibotalk.com. Ou você digita aí bibotalk.com/Amazon, que você já entra no site da Amazon pelo nosso link, e qualquer coisa que você comprar, a gente é abençoado com uma comissão, tá bom? Então, olha só, se você já é Amazon Prime ou tá habituado a comprar na Amazon, compra porque vale a pena, você já tá habituado com o serviço e tudo mais. Agora, se você foi lá na Submarino, não, Bíblia, eu quero cópia física, eu não quero cópia digital. Se você foi lá na Submarino e viu que o frete tá valendo a pena, com desconto e tudo mais, aí você pode comprar lá na Submarino. Aliás, se você tem o hábito de comprar na Submarino, a gente também tem o nosso
link da Submarino, tá bom? O link está aqui na descrição deste BTcast 398 em bibotalk.com. Beleza? Aproveita então, gente, esse livro aqui, gostei demais, tanto que não só tô gravando o podcast que a Thomas Nelson encomendou, como a gente também tá fazendo uma live lá no nosso canal, que ela saiu agora na terça-feira, dia 27 às 17 horas, mas ela fica salva lá pra você assistir quando você puder, tá bom? Deus abençoe todo mundo, vamos pra este episódio, ficou bem bacana. Aqui com dois autores, com três autores da Thomas. Desculpa aí, né, gente? Desculpa aí, que agora eu também sou, hein? Agora eu também sou. Ninguém me segura. Olha aqui, Paulo On, Gutierrez Siqueira, autores aí, ó, long sellers. São long sellers. Não é best sellers ainda, são long sellers. O que é muito bom, né? Que fica vendendo aí de forma longânima. Nada a ver vendendo de forma longânima, mas vende aí com periodicidade. Isso é muito bom. Gente, na verdade, eu tenho 3 perguntas aqui que o próprio N.T. Wright levanta nesse livro. Eu gostei muito das provocações que o N.T. Wright faz aqui, que é a questão da Bíblia. A gente fala muito, né? Principalmente o Paulo, que vem de tradição aí reformada. Claro que o Gutierrez, como pentecostal, também é um herdeiro da reforma, já falamos sobre isso aqui. Mas a ideia da autoridade das escrituras. Todos nós gostamos de citar Lutero lá na Dieta de Worms, eu acho que foi, né? 1521, Dieta de Worms. A não ser que eu seja convencido pelas escrituras. A gente fica falando sola escritura pra lá, sola escritura pra cá, e a Bíblia tem autoridade, ela é a palavra de Deus. Mas, cara, como se dá? A pergunta que eu quero que vocês me ajudem aqui é, afinal de contas, em que sentido a Bíblia é autoritativa? E aí, meus amigos, dá pra começar com essa pergunta? Dá, eu acho que a gente tem que começar com essa pergunta mesmo, porque essa pergunta ataca no cerne da questão. Mas antes da gente chegar nessa questão do porquê a Bíblia e como a Bíblia é autoritativa, a gente tem que definir um pouquinho o que é essa autoridade, da onde vem essa autoridade que a Bíblia tem. Então, se é que tem. O livro do N.T. tem, eu tô partindo do pressuposto que tem, né? Então, eu não vou me comprometer aqui. Então tem, lógico, tem. Mas partindo do pressuposto que o próprio Tom Wright ele coloca no livro, e que é um pressuposto bíblico, e não somente bíblico, mas como aceita em toda a tradição, a palavra de Deus ela tem um caráter de autoridade, por isso que ele é autoritativo, ou seja, tem o direito de impor ordens, ou seja, impor padrão, impor uma rotina, impor regras a todos os cristãos, a todos os crentes. E isso acontece porque nós cremos que essa palavra de Deus, a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, ela foi registrada, e como diz um autor muito legal, foi uma palavra aí escrita, inspirada por Deus, mas escrita na língua dos homens, né? Então, ai, meu Deus. Então, autorreferência, hein? Olha aí. Quem diria que estaria imitando o Caio Fábio? Acho que pode, né? O livro aqui faz referência direta a esse fato. O Tom Wright, inclusive, quando leu meu manuscrito, falou, cara, muito bom, eu tô pensando em escrever sobre isso. Cara, eu podia até falar isso, mas ele escreveu o livro em 2013, né? Então é mais provável que eu tenha copiado dele do que ele de mim. Então, a questão principal é a fonte dessa autoridade. Esse é o ponto principal. Então, a Bíblia, ela tem uma fonte delegada, né? Ou seja, uma fonte que emana não de si próprio de forma orgânica ou de forma intrínseca, porque do contrário, nós seríamos uma religião que idolatraria o livro, porque o livro teria a santidade inerente. Mas tudo que está registrado na Bíblia, ela tem autoridade porque é Deus que a inspira, e a autoridade de forma orgânica, de forma intrínseca, vem de Deus. Por nós crermos que a palavra de Deus é a Bíblia e a Bíblia é a palavra de Deus, consequentemente, a autoridade que é de Deus, ela é também colocada sobre o texto bíblico, de forma que o texto bíblico, dentro da nossa convicção e dentro das evidências que a própria palavra nos apresenta, revela aquilo que Deus requer de nós. E aí que está o sentido mais, vamos dizer assim, direto da palavra autoridade. Esse Deus, que é o Criador, que estabelece uma aliança com seu povo, ele requer algo de nós. Ele requer uma reação nossa diante
diante de todo o conhecimento que a própria Escritura nos apresenta sobre si mesmo, sobre a sua pessoa, sobre a sua obra, na criação, na redenção, em todas as coisas. E dentro de uma estrutura narrativa mais geral, que é a Bíblia Sagrada, a Bíblia também ela nos orienta a como vivermos e também a como fazermos parte desse processo narrativo de redenção que nós temos por meio de Jesus Cristo, que é o cerne, né, que é o ponto climático aí dessa palavra de Deus. Então, quando nós falamos de autoridade, nós temos que ter em mente que a Bíblia foi inspirada por Deus, que foi registrada para o nosso benefício e que permanece hoje como livro dos cristãos para que por meio dela nós possamos conhecer a Deus, possamos reconhecer a autoridade que Deus tem como Senhor de todo o universo e a nível individual nós possamos viver sob o guarda-chuva dessa autoridade de acordo com aquilo que a própria palavra nos estabelece como a vontade plena de Deus. Só complementando, então a ideia central do Wright é essa, né, que a autoridade é de Deus. Essa autoridade ela é delegada, digamos assim, à Escritura. O que o Wright ele quer que a gente tome cuidado, e que é algo que naturalmente acontece algumas vezes na tradição evangélica, é a confusão da Bíblia enquanto livro, como se o livro em si fosse divino em si, né? Ele em si tivesse uma personalidade divina, como se fosse a quarta pessoa da Trindade. Então é nesse sentido que o N.T. Wright quer que a gente evite colocar na Bíblia uma autoridade que ela não tem, como se ela tivesse uma autoridade autônoma. Não, essa autoridade ela vem e ela deriva de Deus. Ele que é o inspirador, o construtor desse texto. Então a autoridade está no autor do texto e não no texto em si. Essa diferença é importante para que a gente realmente entenda a importância da Bíblia, mas que também não dê a ela um tipo de importância que foge daquilo que a própria Bíblia diz a respeito de si. O que seria isso, gente, para ficar bem mais claro aí? O que seria essa bibliolatria, por assim dizer? Bom, é algo próprio da tradição mais fundamentalista, né? Que é encarar a Bíblia como se ela fosse um documento constitucional. Por exemplo, você tem a Constituição Brasileira. Ela em si é um documento que tem autoridade própria, que é uma autoridade que foi delegada do povo para ela. Então ela tem agora uma autoridade em si. Por isso que toda lei do país tem que ser julgada à luz dessa Constituição. O grande problema é que a Bíblia não é uma estrutura de texto. Deus não construiu o texto dessa forma. Deus construiu o texto em forma narrativa, dentro de uma grande história de redenção, né, e de salvação. E como Deus não se revelou de uma forma, digamos assim, vamos colocar em palavras, de uma forma constitucional, tá aqui um conjunto de leis, de regras, de normas bem propositivas, bem claras, e aí vocês vão seguir isso à risca e tá tudo bem. Não, Deus não escolheu se revelar dessa forma. A Bíblia contém esse tipo de texto, a Bíblia tem lei, a Bíblia tem norma, mas a grande essência da Escritura é uma narrativa. Então, se eu perco isso de vista, o que vai acontecer, Bíblia? Na prática, né? Eu vou ler a Bíblia apenas como um livro de regras e não vou entender o propósito principal da Bíblia, que é me envolver numa narrativa central. Até uma coisa que tu tocou num ponto que eu ia tocar, Gutierrez, que é o seguinte, o N.T. Wright coloca isso no início do livro ali, né? A Bíblia a maioria dos textos da Bíblia são narrativas. E como é que essas narrativas, elas têm autoridade, né? No sentido de que, inclusive até muitas vezes algumas hermenêuticas, e até mais puxando pro teu lado, Paulo, se não me falha a memória, dão muito destaque à ideia dos textos didáticos, né? E não podemos fazer doutrina com base nas narrativas e tal. Aí já tem uma pergunta meio que dentro dessa minha colocação, né? Tá, e aí? Textos didáticos, textos narrativos? A pergunta que surge disso é, tudo na Bíblia tem a mesma autoridade? Então, eu acho que aqui é uma distinção que a gente precisa aprender a fazer, e eu queria que vocês me ensinassem e nos ajudassem aqui. Tudo na Bíblia tem a mesma autoridade? Se não tem, como é que a gente discerne isso? Porque é a grande questão, né? Como ler a Bíblia hoje? A gente sabe que, eu não quero entrar no mérito aí da discussão, mas é a questão da atualização da Bíblia, que a
Bíblia precisa ser atualizada para hoje e tal, e tem toda uma discussão que é uma discussão da hermenêutica, e é uma discussão que inclusive o Wright se propõe aqui. Mas deu para entender onde eu quis chegar? É uma grande narrativa, a maior parte dos textos da Bíblia são narrativas, elas têm autoridade, se elas têm, como é que a gente constrói doutrina? Eu acho que dá pra gente... Tem um caldo aqui pra gente começar a falar. A Bíblia, ela se propõe a ser um livro, né? Em primeiro lugar, a Bíblia, ela tem que ser analisada dentro do seu contexto e dentro do seu histórico de formação. Então, a Bíblia não é fruto de um trabalho de uma só pessoa. Se fosse assim, a linguagem seria mais coesa e daria margem até para que a Bíblia fosse escrita apenas de uma forma normativa, uma forma legal, parecido com aquilo que o Gutierrez ele cita sobre a nossa Constituição Federal. Mas a Bíblia, ela não foi escrita assim, ela foi escrita por muitas pessoas que vivem em contextos diferentes, e dentro dessa formação do contexto, o registro em forma de narrativa é o registro mais normal, né, que o ser humano pode fazer. O importante é que esse registro por si só, ele é considerado dentro do escopo da Bíblia como um registro de autoridade, porque é um registro que envolve não somente o componente pessoal, os dramas humanos, mas como Deus intervém dentro da história e dentro das contingências humanas para se revelar, e Deus se revela na história, Deus se revela no cosmos, Deus se revela dentro dos nossos padrões cronológicos e geográficos. Então isso faz com que mesmo um texto puramente narrativo, que é o que nós mais temos na Bíblia, se constitua como um texto de autoridade, porque mesmo dentro das narrativas, nós temos aí bem claro parâmetros de como Deus ele se relaciona com as pessoas e como ele requer que as pessoas se relacionam com ele. Então, eu não veria, por exemplo, que um texto narrativo tem menos autoridade que um texto, vamos dizer assim, puramente legal ou normativo. Acontece que o texto legal, ele tem uma forma mais linear de ser compreendido e a aplicação, vamos dizer assim, é mais fácil. Mas um texto narrativo demanda um esforço muito maior por parte do leitor, não somente para catar dentro da narrativa aspectos práticos que nós podemos colocar na nossa vida em ação, mas os princípios que estão muito bem também estabelecidos na própria narrativa. Você sabe tudo que as pessoas fizeram, você sabe o propósito de Deus em dirigir todas as coisas nesse sentido, e a narrativa torna a experiência do conhecimento de Deus muito mais real àquilo que nós vivemos hoje. Muito mais do que simplesmente falar não faça isso, não faça aquilo, as narrativas formam uma espécie de grande contexto onde Deus pedagogicamente ensina o porquê do não e o porquê do sim. E nesse sentido, a autoridade também está da mesma maneira sobre os textos narrativos e sobre aqueles que não são narrativos. Eu tenho um pouquinho de dificuldade em entender que alguns textos têm mais autoridade do que outros por causa do gênero literário com a qual foram escritos. O gênero literário é um problema do autor, na forma dele se comunicar e no propósito até divino em se fazer conhecido. O que importa é que toda a Bíblia, independente do seu gênero, e cada gênero vai trazer uma forma de interpretação diferenciado, mas toda a Bíblia, ela foi escrita por inspiração de Deus, e isso significa a inclusão de Deus como participante da história, como o grande soberano sobre todas as coisas que acontecem e sobre aquele que é o supremo legislador sobre todas as causas e sobre todas as consciências do ser humano. E aí, Gutierrez, caiu nesse papinho do Paulo aí, não? Não, perfeito. Assim, qual é o ponto de partida de tudo isso, né? É que se a Bíblia fosse um livro apenas legal, com um conjunto de normas, ou se a Bíblia fosse uma espécie de manual de carro, manual de avião, a grande questão aí é que o tipo de comunicação entre Deus e o homem seria uma comunicação extremamente fria, extremamente ligada à ideia de que um manda, o outro obedece, e que a gente vai seguir aí essas normas como pessoas realmente que estão apenas ali para servir a algum objetivo. A Bíblia, quando ela é escrita em narrativa, é um passo totalmente diferente. Deus quer nos envolver na história. E isso é maravilhoso de pensar, sabe? Deus não olha pra gente como criaturas meramente robozinhos que devem obedecer a regras. Deus olha pra gente como parte de uma família.
E uma família que tem que ser envolvida na própria história de Deus. Então, quando a gente lê a narrativa, ela não é para ser lida apenas como uma informação. Ela é para ser lida como uma história que eu vou mergulhar nela. Aí é a diferença da Bíblia para qualquer outro livro legal, para qualquer constituição, para qualquer manual. A Bíblia tem esse caráter narrativo e, acima de tudo, uma narrativa que envolve quem ler ou quem crê. Especialmente quem crê nessa narrativa, né? Então, nesse sentido que o N.T. Wright quer chamar a atenção da gente, porque, queira ou não, Bibo e Paulo, a nossa tradição evangélica, às vezes, se comporta de uma maneira como se a Bíblia fosse um livro apenas de normas. É aquela coisa, né? A pessoa, assim, tá com uma dúvida e tal, e vem aquela pergunta que é legítima, que é a pergunta, qual é a base bíblica para isso? É uma pergunta muito boa, é uma pergunta legítima. Mas, às vezes, por trás dessa pergunta tá um pensamento equivocado de que a Bíblia só serve para isso. Ela só serve para estabelecer moral ou para estabelecer o que é certo e errado, sendo que a Bíblia não foi escrita com esse objetivo. Né? O Gutierrez, eu acho que uma citação do Tom Wright que entra como luva nisso daí é quando ele diz lá na página 44 o seguinte: a função da Bíblia é constituir-se em um meio de propiciar a ação de Deus em nós e através de nós, que inclui, mas vai muito mais além do que simplesmente transmitir informações. Então a Bíblia, ela não tem essa função apenas no sentido de ser um meio de transmissão passiva de informação, mas ela nos convida a fazer parte dessa história como povo de Deus que tem um relacionamento com o Senhor da história, que é Deus. Perfeito. Outra coisa que o Wright coloca aí nessa linha também, Paulo, eu abri aqui na página que você indicou, e outro ponto que eu achei legal é essa ideia de que não é um manual de devocional também, né? E aqui, gente, tem muita piedade, né? Por exemplo, eu imagino que a pergunta que o Gutierrez mais recebe também na caixinha dele é se tal coisa é pecado ou não. Sim. E eu tenho certeza que quando o Paulo abre a caixinha dele do Instagram de perguntas, vem essa também. É pecado fazer isso? Cristão pode fazer aquilo? Tem uma preocupação de moralidade muito alta e tem essa questão também do devocional, né? E a Bíblia é muito mais que revelação, ela é muito mais do que um manual de devocional, né? Eu acho que essa questão aí que a gente perdeu mesmo, da grande narrativa, né? De que é uma história, de que muito mais do que ficar denunciando o pecado, de pode ou não pode, a Bíblia tá contando uma história, né? Correto, é a história de Deus que age no cosmo e por meio do cosmo, começando pelos aspectos mais amplos do universo, apresentando-se como o Senhor de todas as coisas, que por meio do seu Filho Jesus Cristo estabelece o seu reino. O N.T. Wright, ele vai usar muito a ideia de reino ligado à questão da autoridade, porque a autoridade, ela entra em ação dentro do reino. E o reino que Deus imagina não é apenas um reino sectário, mas é um reino onde todo o cosmo é colocado debaixo da autoridade do seu senhorio. E isso também tem implicações do uso da Bíblia a nível, vamos dizer assim, mais amplo e também pessoal. Então, ficar restrito apenas ao uso devocional, né? O que a Bíblia quer que eu faça hoje? O que a Bíblia tem a falar para mim? O que a Bíblia tem a falar para me consolar? É um uso legítimo, mas não é um uso que esgota aquilo que a Bíblia inteira tem a oferecer de uma visão muito maior da nossa vida, até em relação à nossa relação com o meio onde nós vivemos, a nossa relação com o reino, a nossa relação com Deus, porque aquilo que Deus quer fazer por meio da sua palavra é apresentar um Cristo que não apenas salva almas, mas reconcilia em si o céu e a terra, ou seja, nós temos aí um âmbito cósmico, um âmbito individual, um âmbito que se esparrama por tudo aquilo que nós temos dentro da ordem criada por Deus, cuja palavra é a expressão dessa vontade, essa é a expressão do âmago do coração de Deus que aponta para essa multidimensionalidade dos atos e da percepção e da soberania e da ação de Deus em todas as coisas. Uau. Tem um outro ponto que o N.T. Wright também levanta, que é o seguinte: a igreja primitiva também tinha um dilema quando ela lia o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, que era o dilema do que continuava ou descontinuava agora na Nova Aliança. Boa. E esse é um dilema interessante, onde
é um dilema que também a gente tem hoje, né? O que deve ser, digamos assim, atualizado? Boa. se é que alguma coisa precisa ser atualizada, né? Ou contextualizada, que seria o termo mais adequado aí ao nosso contexto. Aí o N.T. Wright, ele chama atenção, olha, não foi algo que eles colocaram assim na cabeça, isso aqui continua e isso não continua. Não era capricho dele. Eles estavam olhando toda a narrativa bíblica, todo o conjunto da história da redenção, da salvação, e eles fizeram esse julgamento do que podia ser continuado ou não continuado, à luz dessa história maior. Então esse é o ponto de julgamento e de análise que a gente vai fazer. E aí eu vou dar um exemplo bem prático e polêmico ao mesmo tempo, Bibo, porque quando se discute a autoridade da Bíblia, a grande questão que nasce nos debates, aí, especialmente na academia, é a questão, por exemplo, de como a Bíblia trata a questão homossexual. Boa. Aliás, só um parênteses aqui, guardem, Gutierrez, não esquece aí o flow que você tá trazendo aí. Aliás, é muito interessante que o Wright fala isso. O termo autoridade das escrituras, ele tem surgido muito nesses debates atualmente, né? A questão da homoafetividade, a questão do aborto, então para esses debates, não, porque a Bíblia diz e tal. Vai nesse teu flow que depois eu tenho uma pergunta para fazer nessa pegada aí, vai lá. Pois quem é a favor normalmente do casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou mesmo da prática homossexual, eles vão usar muito esse argumento de autoridade, né? Dizendo que essa questão moral bíblica ela é inadequada para o nosso mundo moderno e que não faz sentido a gente seguir um código de ética que era muito próprio do primeiro século, e eles vão nessa toada. Quem é evangélico normalmente vai usar o outro argumento. Não, a Bíblia tem autoridade, ela é a autoridade final. Então a gente não vai abraçar essa perspectiva mais favorável ao casamento homossexual porque nós nos baseamos na autoridade do texto bíblico. Aí o N.T. Wright, se a gente for seguir o caminho que ele está trabalhando, ele vai fugir desses dois polos e vai olhar para a história da redenção como um todo. E aí a gente vai olhar a questão, por exemplo, da teologia da criação. Então, à luz da teologia da criação, será que faz sentido aceitar o casamento homossexual como algo legítimo ou como algo santificado por Deus? À luz dessa teologia, não, porque Deus criou uma ordem de relacionamento entre homens e mulheres. Vocês entendem que ele foge da questão central aí que tem nesses debates, né? Ele vai olhar mais para todo o conjunto da Bíblia, não discutir se Paulo tinha uma moral que é legítima ou não para os nossos tempos. Isso até pode ser discutido, mas não é o ponto central. O ponto central é a teologia da criação. E à luz da teologia da criação, biblicamente falando, se eu tenho um pensamento voltado às escrituras, eu não posso aceitar esse tipo de ato, porque esse tipo de ato fere todo o princípio da teologia da criação. Então, assim, não sei se eu fui claro aqui, mas, assim, é uma forma de ampliar o debate e mostrar que mais do que discutir, por exemplo, Romanos 1, você tem que discutir toda a teologia da criação. E é à luz dela que você vai ter um subsídio para rejeitar, por exemplo, essa questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu acho que o grande problema, né, muito na linha do que o Gutierrez está falando, é que a nossa tendência é utilizar a Bíblia apenas como um amontoado de textos prova que legitimizam ou condenam algum tipo de atitude nossa, principalmente em termos morais e em termos éticos. A Bíblia, ela pode ter essa utilidade, mas não é o seu escopo principal. Por que o Gutierrez, na linha do que o Tom Wright está dizendo, recorre a uma teologia mais ampla? Porque apenas com um olhar mais amplo sobre textos específicos que são usados, por exemplo, no caso da questão da homoafetividade, Romanos 1 talvez é o texto que é mais utilizado. Mas Romanos 1 faz conexão diretamente com a realidade da criação em Gênesis 1. Então não basta apenas nós recorrermos ao texto de Romanos e falar simplesmente tá escrito que não pode, tá escrito que Deus vai julgar, tá escrito que é condenável. Porque esse tipo de imposição, ela não é nem pedagógica e não é assimilada de forma, vamos dizer assim, correta numa sociedade altamente racionalista que preza pela lógica. Nós precisamos fazer um trabalho em colocar a Bíblia aberta e fazer com que toda a Bíblia, de uma forma coesa, de uma forma uniforme,
reforme possa fazer com que a pessoa lá no final chegue a essa conclusão baseado em Romanos capítulo 1, mas também começando lá em Gênesis, o porquê que aquilo faz sentido. Por que aquela proibição de Paulo e aquela explanação de Paulo em relação à ira, e um dos exemplos que Paulo ele elenca é o problema da homossexualidade dentro e aplicado ao contexto dele greco-romano, por que isso realmente é um problema? Por quê? Porque lá atrás o Criador não fez assim. A ordem estabelecida pelo Criador não foi essa. E remeter-se à intenção do Criador é um recurso de reconhecimento da autoridade, porque a autoridade ela é emanente de Deus. Então é como se nós procurássemos na Constituição, nós validarmos qualquer coisa, e com a nossa Constituição dá para fazer qualquer coisa mesmo, né? Tem muitas lacunas, você toma uma decisão hoje e amanhã já troca, é uma maravilha. Você pode fazer emendas. Emenda, né? Você pode vamos deixar essa história por outro dia, mas você, em casos difíceis, quando você não consegue resolver por aquilo que está escrito, você tem que recorrer ao quê? Ao espírito da lei, né? Ou seja, a alguma coisa que está fora do texto, mas que de alguma maneira direciona a lógica de aplicação do texto. A mesma coisa, guardadas as devidas proporções, acontece na Bíblia, porque textos isolados, elas não podem ser legitimamente utilizados como fonte de autoridade dissociados do seu contexto e de uma teologia bíblica mais robusta e mais ampla. Talvez esse é o erro crasso que muita gente comete, por exemplo, ao defender simplesmente doutrinas baseadas em textos de prova, mas aqueles textos de prova, quando analisados em um contexto maior, não querem dizer exatamente aquilo que a doutrina quer dizer. Clássico. Então, aí a gente tem um problema aí de juntar o exercício de teologia bíblica, o exercício de teologia sistemática, o exercício de teologia histórica, porque a questão da tradição também é algo muito importante, ou seja, como a igreja ao longo de 2000 anos, que não é pouca coisa, entendeu aquele texto. A recepção desse texto, né? Paulo, eu vou te interromper, Paulo, porque assim, tu tá tocando num ponto que é a última pergunta desse programa. Eu não vou conseguir fazer todas as perguntas do Wright ali, mas dentro do espírito do Wright aqui, eu queria que vocês me respondessem o seguinte, porque o Paulo começou a falar de tradição aí, 2000 anos, né, a recepção do texto ao longo desse... Aliás, tem um livro em inglês que o Marcelinho estava me falando, que o cara analisa o relato da criação ao longo da tradição cristã. Nossa, que livro que eu queria ler em português, né? Imagina, como Gênesis foi recebido ao longo da história. Maravilhoso. Mas enfim, fecha parênteses. Gente, a Bíblia contém essa autoridade derivada do próprio Deus, certo? É a tese que Wright defende aqui, que nós estamos explanando aqui. Como é que a gente fala em autoridade de Deus? Como é que a gente fala em escrituras sagradas como um livro importante para os cristãos, basilar, né? A norma normans, aí para citar a herança da reforma. Como é que a gente fala de uma escritura sagrada diante de um movimento protestante tão caótico, onde todo mundo diz que não, a Bíblia diz assim? Pois é, esse é o paradoxo, né? O Wright ele chama atenção, inclusive, sobre os puritanos que defendiam aquela ideia de que, de uma maneira bem enfática, né, sobre a clareza das escrituras e especialmente que cada crente tenha o livre exame das escrituras. E como isso, no fundo, com o tempo levou os próprios protestantes a contestarem a própria autoridade da igreja. Então, a partir do momento que cada um se revestiu de uma autoridade própria, né, como intérprete, depois o dogma foi contestado, e aí veio todo aquele movimento iluminista, e tudo isso desencadeou justamente uma autonomia humana excessiva, né? Assim, por isso que a gente tem que tomar cuidado com os eventuais exageros, né? A Bíblia, ela é um livro que realmente pode ser analisado por cada crente, o livre exame, isso realmente é um ponto importante. Com isso a gente põe ela como uma autoridade maior do que a autoridade da igreja, do clero, dos teólogos, mas isso também tem limite. A Bíblia ela precisa ser lida também em um contexto comunitário. Senão a gente vai cair em extremos. No extremo do autoritarismo de um determinado grupo, né, que é o que o contexto dos reformadores eles viviam naquele momento, no contexto da Igreja Católica. Ou a gente pode cair num outro extremo, que também é altamente destrutivo, de você ter em cada crente uma autonomia tão grande de análise do texto, que aí passa a ser não livre exame, mas livre interpretação. E aí vira essa Babel que a gente vive hoje, né?
Cada um cria a sua própria narrativa do texto bíblico, o que é algo bizarro, né? A Bíblia tem uma narrativa e cada um vai construindo a narrativa que lhe convém, ou que ele acha adequado, né? Então, nesse sentido, a gente deve tomar muito cuidado. E aí vem a grande questão, né? Qual é o nosso desafio? Aí é um desafio individual de cada crente. O nosso desafio é sempre desconfiar. E aí, não que o N.T. Wright entra nisso, mas é fazer um processo de desconfiança da nossa própria análise. Também é entender as nossas limitações. Eu acho que falta essa humildade no contexto protestante de maneira geral. A gente dá muito valor às nossas opiniões. A gente diz que as nossas opiniões têm base bíblica, que a nossa opinião ela está totalmente estruturada no texto, mas não tem assim a devida humildade de entender que muitas vezes aquela opinião está mais baseada em um gosto pessoal, em um viés, na educação que aquela pessoa recebeu e não exatamente no texto bíblico. Então, assim, é um desafio assim que você, todos nós temos, né? O difícil é reconhecer isso. Eu acho que o caminho de todo teólogo deveria ser esse. Primeiro, reconhecer as suas limitações, os seus pressupostos, para depois falar de teologia. Ou ser muito transparente, né? Sim. Ou ser muito transparente sobre os seus pressupostos. Eu sou assim, eu vim de uma educação X, a minha metodologia é essa, né? Porque aí você vai saber exatamente qual o caminho que aquela pessoa está traçando. Muito bom. E aí, Paulo, eu sei que eu cortei o teu flow lá, mas eu acho que tu consegue retomar esse flow agora, já respondendo a minha pergunta, hein? Fala sério. Olha aí. Não, é verdade. Por isso que você é um entrevistador aí de qualidade, né? Eu tenho que ser bom em alguma coisa, né, mano? Aí, ó. Então, pelo menos entrevistar eu sei. Olha aí. Cara, isso é legal, o Gutierrez ter falado disso. O nosso olhar individualista para o texto, e quando nós também nos extremos, nós nos consideramos a própria autoridade que detém de alguma maneira sobre um conhecimento das escrituras que seja melhor ou maior do que os outros, é sempre dar um tiro no pé. E nesse sentido, nós estarmos inseridos dentro de uma comunidade, num nível, vamos dizer assim, mais local, mas também está inserido dentro da comunidade invisível, né, de toda a igreja, e daí que faz sentido nós falarmos de tradição, também é muito importante, porque a tradição da igreja, e nós não estamos falando especificamente do uso da palavra tradição que o catolicismo romano ele emprega, mas que também há dentro do protestantismo uma forma de tradição estabelecida, uma tradição interpretativa, uma tradição de costumes, uma tradição de leitura do texto bíblico, algo que é extremamente legítimo e até um ponto aí razoável, saudável para a igreja. E essas tradições e essa maneira que ao longo dos séculos se desenvolveu da leitura bíblica e um certo consenso que se chega a respeito de certas posições e de certas interpretações, faz com que a gente tenha um caminho mais seguro e que a gente não se perca no caminho em descobrir novas ondas e novas modas, porque quase sempre quando eu descubro algo que ninguém em 2000 anos teve a audácia de pensar, quase sempre eu tô errado, ou a probabilidade de eu estar errado é muito grande. Porque 2000 anos, pessoal, não é pouco tempo. 2000 anos é muito tempo, e aos trancos e barrancos, e a história da teologia teve esse tipo de crescimento, foi aos trancos e barrancos mesmo. Foi tentativa e erro, e foi construção daquilo que é certo baseado no erro de outros. É assim que a teologia foi se desenvolvendo. E quando nós não temos essa visão daquilo que os nossos antepassados erraram, nós falamos hoje só heresia requentada, daquilo que já falaram há 2000 anos atrás e que já foi resolvido. Então, para que a gente ter essa ânsia da livre interpretação? Porque, ao meu ver, o que a reforma nos legou não foi a autonomia da livre interpretação do texto, mas foi o livre exame. Porque a interpretação do texto, ela tem que ser guiada pelo Espírito Santo que inspirou o texto sagrado. E se nós cremos que o mesmo Espírito Santo está em ação em toda a igreja, não há possibilidade de nós termos tantas divergências interpretativas da forma como nós temos. Algumas são irreversíveis, né? Eu tô aí no meio de 2 arminianos. Bom, aqui eu tô em minoria e as nossas querelas nunca vão terminar. O que a gente sabe é que a gente vai estar no céu, né? E que chegando no céu todo mundo vai saber que foi predestinado pra estar lá. E é verdade, e nisso eu e o Gutierrez concordamos com você, né, Gutierrez? Olha aí, eleitos. Mas é por isso que eu tô falando, eu não ia falar alguma coisa pra ser discordado depois, né?
Mas esse olhar comunitário é muito importante e faz com que a gente não se perca. Então, ao meu ver, a gente tá lendo a Bíblia muito sozinho e querendo se impor como autoridade num caminho perigoso, que é arrogar em si a autoridade que é do texto, e é do texto porque é uma autoridade delegada da parte de Deus. Então é como se eu fosse um novo apóstolo vomitando novas coisas, novidades que vêm abrir um novo tempo de avivamento na igreja, e isso não vai acontecer, tá? Dessa forma. Então um cuidado muito grande que a gente tem que ter com a autoridade é reconhecer sempre que a autoridade é de Deus, o Deus que manifesta a sua autoridade por meio da palavra e que exerce essa autoridade por meio da palavra no reino do seu povo, entre todos aqueles que creem e confessam em Jesus por causa da revelação da própria palavra. A gente tem que ser mais humilde, a gente tem que ter mais um senso de pertencimento, porque senão cada um vai falar besteira e todo mundo vai se perder. Eu vejo que é importante a gente ter a questão dos rótulos, né? Eu não sou contra os rótulos, a teologia reformada, teologia arminiana, presbiteriano, pentecostal. Eu acho que os rótulos são importantes porque realmente eles nos localizam dentro do emaranhado que é o protestantismo. Então os rótulos de alguma forma são importantes, só que o que a gente não tem muitas vezes no meio cristão é a humildade para reconhecer que eu tô dentro de um cercado e que de alguma forma eu compreendo a Bíblia dentro da minha perspectiva, né? E que nesse sentido não existe exegese pura, né? Então, nesse sentido, eu sempre tenho o lugar do leitor, né? Sempre tem o lugar do leitor que há uma influência na leitura que ele faz. E eu acho que essa humildade de nós reconhecermos que nós falamos também, lemos e falamos a partir de um local, é entender que eu não posso falar em nome do cristianismo, né? Eu não posso falar porque os cristãos pensam assim. Não, a tradição cristã da qual eu faço parte pensa assim. Então, acho que isso é muito legal. E outro ponto que eu gostaria de destacar, que eu acho que o Paulo vinha falando ali também, o Gutierrez, é que a gente trocou o sola escritura pelo nuda escritura. Sim. Tipo, a gente confundiu sola escritura com nuda escritura. É só escritura. Não, tipo, somente a escritura não quer dizer que eu vou ler a escritura desacompanhado da tradição e da história, né? Então a galera pega a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Por exemplo, essa fala do Paulo ali, né? O Espírito Santo que inspirou também tá com a gente na leitura e tal. Eu concordo plenamente, mas a gente tem que colocar essa fala do Paulo dentro do contexto de tudo que a gente tá falando aqui. Claro. Porque senão a gente tem grandes pregadores aí, influencers falando que, gente, você abre a sua Bíblia e o Espírito Santo fala com você e ele é o seu professor. Cara, tudo isso tá certo. Só que às vezes a galera para nisso e dá a entender que, tipo, eu tô ali com a minha Bíblia e eu vou começar a ter revelações. Cara, não é bem assim. Ô Bibo, então, isso daí é uma individualização de um aspecto da ação do Espírito Santo que é eminentemente comunitária, né? Por exemplo, eu leio a minha Bíblia, mas eu leio a minha Bíblia guiado por um tipo de interpretação, que é a interpretação da qual eu faço parte. Na minha igreja, na igreja presbiteriana, a Bíblia é o livro de ré e de prática, e as confissões de Westminster, os padrões de Westminster, eles ajudam a estabelecer um padrão doutrinário dentro da qual eu leio a Bíblia. Eu acho que isso não tem um problema algum, porque mesmo esse padrão doutrinário, que o Gutierrez tem o seu porque ele é pentecostal, que o Bibo tem o seu porque ele é arminiano, pentecostal, quadrangular, essas coisas, né? O que você fala aí, Bibo? Eu sou um presmetor batista quadrangular lutercostal. Pois é, cara. Mas isso daí são consensos que não são tomados por decisão de uma pessoa só. São coisas que, no âmbito da tradição e no âmbito da comunidade, você é inserido num algo muito maior do que você mesmo e do que a sua opinião significa para você mesmo. Então, você ser guiado por um tipo de padrão de interpretação não é necessariamente ruim. Pelo contrário, disciplina você a não ir adiante daquilo que realmente não pode ir adiante, como esses casos que você falou de eu ir sozinho com o Espírito Santo, eu faço tudo. Bom, teoricamente você nunca vai estar sozinho, porque quando você abre a sua Bíblia, tem uma pá de escritores, tem uma pá de tradutores, você tem companhias que você nem desconfia que você tem e você nunca vai estar sozinho. Então a gente tem que ter essa humildade que o Bibo falou, de sempre não nos acharmos e não nos arrogarmos em uma autoridade que nós não temos e nunca poderemos ter. E convenhamos, né? O nosso contexto evangélico, ele tem uma visão da Bíblia muito elevada, o que é bom.
mas na prática essa visão muito elevada não corresponde ao valor que se dá à Bíblia. Se fala muito da Bíblia, mas assim, ela é pouco lida. Essa é a bem da verdade. Pouco se lê a Bíblia, inclusive pregadores. Normalmente o texto é lido apenas para pensar uma mensagem, e não se envolve com o texto verdadeiramente, né? A gente vê que o nosso mundo evangélico é um mundo de clichês, de lugares comuns. Então, assim, a gente tem que ter essa autocrítica, que de fato, assim, o nosso ambiente evangélico põe a Bíblia lá em cima, mas na prática deixa a Bíblia pior do que qualquer outro livro, né? E muito disso é essa leitura realmente exageradamente individualizada, né? Como se a Bíblia fosse um talismã. E aí o comportamento de tomar a Bíblia como um talismã não é só quem abre a Bíblia assim, vou abrir a Bíblia aqui em qualquer texto que Deus vai falar comigo. Isso é um comportamento extremo, mas olhar a Bíblia apenas como um talismã é também aquela pessoa que pensa só naquele quadrado da moral, né? A Bíblia proíbe isso ou permite? Eu posso fazer isso ou não posso? O que a Bíblia diz? Então, se eu olho a Bíblia apenas com esse manual de moralidade, eu estou me comportando como alguém que crê apenas em um talismã. Não é o talismã místico, né? Mas é o talismã moral. E isso é uma forma triste de lidar com o texto. É verdade. E a própria carta de Romanos vai condenar o moralista num pé de igualdade daquele que é um obstinado, vamos dizer assim, desobediente da lei, né? Porque o moralista, ele não se atenta ao âmago da lei, mas aquilo que por meio da lei pode trazer satisfação própria, que é um ato de egoísmo e de autoexaltação também. Eita, nós. Gente, olha só. A gente bateu um papo aqui introdutório, pincelando algumas coisas de As Escrituras e a Autoridade de Deus, Como Ler a Bíblia Hoje, de N.T. Wright, Tom Wright. Olha só, 10 capítulos, é um livro pequeno, vai falar sobre com a autoridade de quem? Israel e os súditos do reino de Deus, as Escrituras e Jesus, a palavra de Deus na Igreja Apostólica, os primeiros 16 séculos, o desafio do iluminismo, leituras equivocadas das Escrituras, como voltar ao debate, estudo de caso, o sábado, e o segundo estudo de caso, a monogamia. E ainda tem um apêndice com recursos atualizados para o estudo da Bíblia. 239 páginas, lançamento da Thomas Nelson Brasil, As Escrituras e a Autoridade de Deus, Como Ler a Bíblia. Vai lá, garante o seu. O link e cupom, se tiver, estão aqui na descrição deste BTcast em bibotalk.com. Meus amigos, obrigado pela presença de vocês aqui neste podcast. Autores da casa: Paulo On com o livro E Deus Falou na Língua dos Homens, Gutierrez Siqueira com o livro que eu nunca sei falar o nome porque é enorme. Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito. Olha aí, Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito. Tem podcast com o Gutierrez e o Kender Terra, explicando um pouquinho mais aí a pegada do livro deles. Temos que voltar, né, Gutierrez? Faz tempo que a gente não fala do teu livro aqui. Temos que voltar para dar um gás aí, Gente, o link desses livros estão aqui na descrição também deste podcast em bibotalk.com. Paulo, obrigado pela tua presença aqui, mano. Valeu. É sempre bom conversar contigo, bom conversar com o Gutierrez, e a gente se vê na próxima. É nóis. Guti, tamo together. Um abraço, Bibo. É sempre um prazer estar aqui. Um abraço também estar falando aí com o Paulo no podcast. Eu acho que é a primeira vez, né? Que a gente fala junto no mesmo podcast. Eu acho que sim. Meu, quer dizer que o Paulo nunca te chamou pra gravar um contexto sobre hermenêutica pentecostal? Já gravamos, mas não foi publicado. Já fizemos live, ainda, né? Já tomamos até café junto. É verdade, eu lembro dessa foto. Grande foto. E ele pagou meu café, que fique bem claro. Ele que pagou. Olha aí. O cara é investidor da bolsa, né, mano? Outro nível. Não. Eu sou um presbiteriano generoso. Olha aí. Muito bom. Gente, é isso. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.